Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dando continuidade ao nosso curso ou palestras ou informações sobre a demonologia e o mistério do mal. E nós vamos aprofundando alguns temas que são de suma importância para nós nos dias de hoje, sem dúvida alguma, na nossa vida cristã. É muito importante saber que Deus é o sumo bem, nele não existe o mal. Mal, na realidade, é a ausência deliberada do bem. E nós temos um problema sério que foi o pecado original, que é muito bem utilizado mais pelos catecismos antigos, a mancha do pecado original, porque o pecado original ele manchou, ele prejudicou, ele poluiu a humanidade. Então todas as coisas ruins e más que nós temos teve origem no pecado original. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele não se satisfaz ou não se satisfez com esse pecado e quis se encarnar no seio da Virgem Maria para nos salvar. Estão surgindo algumas perguntas durante as nossas palestras e aos poucos a gente vai tentando respondê-las com bastante calma, mas o que seria, em primeiro lugar, a liberdade? O que é a liberdade e o que é uma libertinagem, vamos dizer assim? Libertinagem é o pejorativo, né, de liberdade. A liberdade é aceitar a Deus. Né? Eu sou totalmente livre no momento que eu aceito a Deus, porque Deus é o meu bem. Aí o pessoal diz assim, mas existem os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos tolhem a pessoa, não deixam a pessoa ser livre. Não, os 10 mandamentos são conselhos que Deus deu a Moisés, que claro nós temos na igreja também, de uma forma mais, vamos dizer, explicativa, mais sucinta, né? Mas esses 10 mandamentos são fórmulas para nós sermos felizes. Quer dizer que se eu quiser criar uma coisa nova e sair desses 10 mandamentos, eu não vou ser feliz e não vou ser livre. Então a verdadeira liberdade, ou a liberdade, até é um erro dizer verdadeira liberdade, tem que dizer a liberdade é aceitar a Deus como sumo bem. Aceitar o bem é ser livre. Viver com o bem é ser livre. E o que seria a escravidão? Vamos dizer o negativo da liberdade. Negar a Deus e seguir a pedagogia da morte que os demônios nos tentam levar. O que é o pedagogo? Era aquele professor na Grécia Antiga que caminhava com seu aluno, ele era o mestre, com um aluno particular praticamente, caminhavam nos jardins e ia comunicando coisas e perguntando, caminhando junto até que o discípulo se tornasse mais autônomo e pudesse caminhar com suas próprias pernas. Existe a pedagogia divina, pedagogia de Cristo, e existe a pedagogia dos demônios. Né? O que leva a essa pedagogia da morte? Ela não pode levar a outra coisa a não ser a morte. Né? A desorganização mental, a desorganização afetiva, emocional, sexual e corpórea, perda do sentido da vida. Tá? Então, por exemplo, quando nos vem um caso de uma pessoa com uma suposta possessão demoníaca, tá? Que é uma ação extraordinária do demônio, essa pessoa está aí. Ela não pode ser uma pessoa que tenha uma organização mental. Inclusive, nós primeiramente precisamos ver o que o psiquiatra diz dessa pessoa, o que um psicólogo diz dessa pessoa. No momento que o psiquiatra
não tem mais o que fazer, então o exorcista entra com a parte espiritual para a libertação dessa pessoa, né? Então a desorganização mental é uma característica, desorganização afetiva, quer dizer, ama tudo, ama todos, um dia está com uma pessoa, outro dia está com outra, né? Bem simples de entender. Desorganização emocional, quer dizer, a bipolaridade emocional, um dia a pessoa está com saudade, outro dia está alegre, outro dia está triste, tudo desorganizado. Desorganização sexual, quer dizer, não ter o controle sobre sua própria sexualidade e até sobre o corpo, desorganização corpórea. Então essa escravidão que a desobediência a Deus provoca, a falta de liberdade ou a falta de aceitação do bem de Deus, leva a isso. E aí nós temos a dialética negativa que foi desenvolvida na escola de Frankfurt, nos Estados Unidos. Não existe o belo e não existe o bom. E não existe a verdade, podemos colocar, né? Nessa dialética negativa não existe a verdade, não existe o belo e não existe o bom, né? Existe a questão hoje séria do relativismo, que nós já colocamos outras vezes, né? É dizer, você não tem um ponto de referência fundamental na sua vida, você perde o ponto de referência. E o pior de tudo, irmãos, que uma grande maioria das pessoas hoje estão vivendo na escravidão. E o príncipe dos demônios, né? Ele quer levar as pessoas a perder o sentido, eu já expliquei para você, o sentido da vida, já expliquei, porque ele sente um grande ciúmes de nós. E é interessante também que uma pessoa que aceita Deus e a sua verdade, Jesus Cristo da Santa Igreja, vai ter várias pessoas que vão criticar automaticamente essa busca do bem. Depois, mais adiante, nós vamos ver a história de Jacó e Esaú, né? O Jacó estava sempre junto com Rebeca e Esaú era um aventureiro, gostava de caçar, nunca estava junto com a Rebeca, até que aconteceu que a Rebeca ajudou Jacó a ele receber a primogenitura, a bênção de Isaac. Então é muito interessante, depois nós vamos aprofundar isso. Mas a pessoa que está no mal, ela sente ciúmes. Eu não sei por que, por exemplo, essas feministas pegam um crucifixo, fazem coisas com o crucifixo, tem ódio da Igreja Católica. Pô, de onde é que vem isso? Claro, porque essas pessoas absorveram o mal. Se você está afastado do bem, você odeia quem está no bem. Por quê? Porque essa pessoa que está no bem, ela está revelando algo que eu não quero aceitar. Você se lembra de Santo Estevão? Quando ele estava sendo julgado, que os homens tapavam os ouvidos para não ouvir a verdade, que coisa horrível aquilo, né? E narra nos Atos dos Apóstolos, tapavam os ouvidos para não ouvir a verdade. Então isso está acontecendo hoje, né? Um sacerdote que faz uma pregação verdadeira, ele não vai ser aceito por todos, porque aquela pessoa que está empedernida no mal, isso já aconteceu comigo milhares de vezes. Por exemplo, eu praticamente antes de ser sacerdote eu já falo mal da Rede Globo de televisão, que a Rede Globo é o grande câncer que destruiu as famílias na nossa sociedade brasileira, vamos dizer assim, é um fenômeno do Brasil. A Rede Globo é um fenômeno no Brasil. Aquela música do Fantástico à noite, me lembro que aquilo ali me causou um trauma, porque meus irmãos iam para Santa Maria no domingo à noite, e quando eu voltava, era triste, porque eles iam voltar para Santa Maria, a gente gostava deles, né? E vinha aquela música do Fantástico, que era a única opção que existia na época, né, de televisão, e aquilo causava um trauma. As novelas, sempre preparando o divórcio, a homossexualidade, o aborto, tudo é programado para destruir a família, né?
Então eu, como sacerdote, já como seminarista, eu falava mal desse procedimento da Rede Globo. Então tem pessoas que não gostaram disso e não gostam, né? Quando eu estou aqui em Rio Grande, agora eu faço uma homilia baseada em fatos reais, né? Vai ter pessoas que não vão gostar, mas nós não temos que nos importar com isso. Porque a gente sempre tem que pensar na eternidade. As pessoas que falam mal, que podem fazer mal ao nosso corpo e não podem atingir a nossa alma, nós temos que continuar vivendo essa realidade. Então esse é um ponto que eu gostaria de colocar para que fique claro. Vocês veem, vão surgindo os pontos que são interessantes, né? O demônio quer fazer o homem pecar e tornar ele vicioso. O demônio ele gosta do vício, porque o vício não deixa de ser também uma escravidão. Vício é uma escravidão. Então o demônio quer que a gente tenha bastante vício e seja viva, né, aquilo que ele quer determinar, o sofrimento que ele vive, ele quer passar para nós e não se conforma que a gente possa buscar a santidade e a vida na graça. Nós devemos resistir às tentações e às investidas do demônio. Estamos num combate da fé. Que armas nós podemos usar nesse combate? A oração, que é fundamental. Dentro da oração existe a oração contemplativa, nós na obra a oração matutina, existe a adoração ao Santíssimo, existe o Santo Rosário, as devoções particulares que cada um tem, tudo é importante, todo tipo de oração é importante. A Santa Missa em especial, porque a Santa Missa é o sacrifício incruento de Jesus, né? Alguns santos diziam, né, que na Santa Missa estão presentes a Santíssima Virgem, Jesus consagrado, e todos os anjos participam da Santa Missa, né? E vocês imaginem aonde que os demônios ficam, né? Ficam revoltadíssimos e o mais longe possível desse momento belíssimo em que Jesus se entrega novamente para nós. Existe uma necessidade num conhecimento de si e uma fidelidade à oração. Eu insisto muito, pessoal, sobre a disciplina na oração, porque a oração, depois nós vamos ter outra oportunidade também de falar, mas a oração ela vai nos tornando cúmplices de Jesus Cristo, vai nos tornando amigos de Jesus. Jesus vai mostrando o que Ele quer de nós. Então, existe as ações extraordinárias do demônio, né, que a gente vai vendo com calma quais são, mas existem as ações ordinárias, né, que são as tentações. E como a gente sabe, eu já disse anteriormente, o demônio não lê o nosso pensamento, mas por ele ser inteligentíssimo, ele sabe por onde ir para que a gente caia na tentação. Então a gente tem que rezar muito e pedir ao Espírito Santo e usar as armas da fé para não cairmos na tentação. E é interessante, pessoal, que essas tentações dentro da pedagogia do demônio, pedagogia da morte, elas são progressivas. Elas são progressivas. O demônio não se satisfaz que você faça um crime somente, né? Os grandes assassinos que a gente conhece na história fizeram o primeiro crime e foram fazendo vários. Infelizmente, os jovens ainda têm, até em camisetas, a imagem do Che Guevara, que foi um bandido, um assassino, né? Coitadinho dos jovens inocentes, entram na universidade, escutam as baboseiras dos professores. Infelizmente eu tenho que dizer isso, não poderia ser, porque eu acho que o professor ele tem que ser responsável pela verdade e buscar a santidade. São Bruno era um professor, né?
mas ele estava justamente num velório de uma exéquia de um outro colega, um outro professor muito mais famoso do que ele, e ele teve a visão de que esse professor se levantou não sei se era caixão ou da mesa velatória, e ele disse: estou condenado. E foi a partir daí que São Bruno então quis esse isolamento total do mundo e se tornou o fundador dos cartuchos. Então a responsabilidade de um professor, a responsabilidade de um escritor, a minha responsabilidade aqui de transmitir essas verdades para vocês é muito grande, né? Então o demônio ele vai avançando conforme você vai permitindo, né? Então o Che Guevara conta, né, que ele matou um jovem com um tiro de pistola, e ele achou aquilo uma maravilha, e depois ele matava pessoas praticamente diariamente, né? Aí colocaram aquela frase, né, hay que endurecer-se, mas jamás perder la ternura, que é uma frase interessante. Não sei se era ele que usava, mas um bandido que fez esse nome. Inclusive o próprio Fidel Castro traiu ele, né? Algo parecido que aconteceu entre Lenin e Stalin, né? Os dois eram amigos até que Lenin destruiu Stalin. Uma outra coisa interessante: os demônios não se amam entre si. O demônio só pode odiar, ele não pode amar. Então a gente vê Hitler com Hitler com Hitler, que tentou também matar Hitler. Os demônios se odeiam. Eu falo pessoas endemoniadas porque quando a pessoa perde a consciência, ele cria um falso ideal. Vamos dizer, o comunismo é um falso ideal, né? E não existe como fazer isso, né? Então a pessoa cria aquilo, e para ele chegar àquilo, todos os meios podem ser utilizados, né? Os fins justificam os meios, que é o pensamento de Maquiavel, e que infelizmente essas pessoas adotam, e eu acho que é o próprio demônio que deve ter inspirado Maquiavel, porque é justamente isso que ele usa, tá? Me desculpem eu insistir bastante sobre essa questão dos comunistas, mas na atualidade que nós estamos vivendo, eu acho que esse pensamento esquerdista é a expressão do que o demônio deseja da nossa sociedade, né? O aborto, o homicídio, a sexualidade fora do seu objetivo, a destruição da família, porque Antônio Gramsci disse que teria que destruir a família e a igreja. Então eu não posso aqui ficar tapando o sol com a peneira e dizendo que eles são bonzinhos, né? Bom, aqui nesse meu esquema do curso do Rio de Janeiro, que eu estou trabalhando com a gente agora, nesse momento, nos falam que é difícil de entender a ação extraordinária do inimigo. É muito difícil. Extraordinária, nós vamos ver por quê. Não pode ultrapassar os limites que Deus estabelece. Então, na possessão, na obsessão, na vexação, né, ou até infestação, o demônio ele só pode fazer aquilo que Deus permite, né? O demônio não tem liberdade, por exemplo, de fazer coisas fora do comum sem que Deus tenha permitido. Às vezes o exorcista não é muito aconselhável. Às vezes alguns exorcistas perguntam para o endemoniado, no caso para o demônio que está ali naquela pessoa, qual é o objetivo dessa possessão. E o demônio é obrigado a dizer o porquê, e às vezes até aspectos moral que infelizmente a pessoa possessa facilitou, ou foi para uma falsa religião, ou cometeu, ou tem um pecado mortal inconfessado. Enquanto essa pessoa não recebe o perdão desse pecado, o demônio não deixa ela livre. Um professor nosso testemunhou isso no nosso curso, dizendo que ele estava horas exorcizando uma pessoa, até que ele chegou para o demônio e disse: por que você não sai dessa moça, dessa senhora? E o demônio disse: porque ela tem um pecado inconfessado. E disse para o sacerdote qual era o pecado. Então o exorcista pediu um tempo
para o demônio, é bem o que eu estou dizendo para vocês, aconteceu, tá? Ele pediu um tempo e a mulher volta ao normal, sai do estado de possessão demoníaca e o sacerdote pergunta para ela, não induz ela a se confessar exatamente daquele pecado, mas ele pergunta se ela tem alguma falta do passado que ela não se recordava mais, que ela não queria pedir perdão, que ela tinha vergonha. E ela demorou um pouco e conseguiu se confessar com o sacerdote sobre aquele pecado e o demônio não voltou mais. Tá? Então são coisas bastante interessantes que a gente... E aí vem também o valor muito forte, belíssimo da Sagrada Confissão. Né, que muitos acham também que é bobagem, às vezes tem até padres, por que vocês se confessam com tanta frequência? É que infelizmente a nossa formação sacerdotal está muito deficiente e tem muitos padres que não entendem o valor da sua ordenação. O demônio entende, os anjos entendem, Jesus entende, o problema é o padre, o sacerdote, entender o valor que ele tem. Inclusive essa é uma das ações demoníacas, né? Afastar o sacerdote da sua vocação, colocar outras coisas na cabeça do padre. Bom, nós temos a possessão, a obsessão, a vexação e também a infestação. Tá? E vamos devagarzinho estudando cada uma dessas ações extraordinária. A ação ordinária do demônio, que é a mais perigosa, é a tentação. Quando Jesus fala, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por quê? Porque nós, até o final da nossa vida, nós vamos ser tentados. Né? Eu sei de uma irmã carmelita, que ela estava no leito da morte e ela via Satanás que passava perto da sua cama várias vezes, dizendo para ela que tudo que ela havia feito não valia a pena. Então o demônio ele gosta muito da hora da morte também. Por que a gente reza na Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Né? E depois nós pedimos agora e na hora da nossa morte. Amém. Por quê? Porque a hora da morte é muito importante para nós optarmos realmente por Deus, fazermos a nossa opção fundamental por Deus. O que essa vexação que nós falamos, que às vezes o pessoal não entende, é um maltrato com o corpo. O demônio fez muitas vezes isso com o Padre Pio de Pietrelcina e também com São João Maria Vianney e assim outros santos também. A obsessão, ela acontece externamente com coisas que o demônio apresenta para a pessoa, ou, vamos dizer assim, barulhos que a pessoa escuta diariamente, ou vamos dizer, aquela fofoquinha que o demônio faz constantemente sobre a pessoa. Isso seria obsessão. Tá? A possessão é o demônio usa o corpo da pessoa para prejudicá-la, mas para também fazer coisas absurdas, né? Então o exorcista vai tentar libertar esse possesso desse sofrimento, podemos dizer assim. Tudo que existe da ação demoníaca vem como consequência do pecado original. E o anjo da guarda, no caso, ele nos assiste, né? O anjo nos protege do mal e nos assiste. Então, eles não fazem essas investidas como o demônio faz em relação a nossa pessoa. Nós temos que usar o nosso anjo da guarda para que ele nos proteja, nos defenda do mal. Mas o anjo, por exemplo, ele não toma atitudes absurdas como os demônios podem tomar para prejudicar,
para dar medo à pessoa, para afastar a pessoa da oração. Isso também é uma coisa que ele deseja muito, né? Porque ele sabe que a oração produz muitos frutos, então ele tenta ou provocar imagens de erotização, de preguiça, de sono na hora da oração, lembranças, vamos dizer, da cama quentinha, né? Para que a pessoa se afaste da oração. Porque ele sabe dos efeitos positivos da oração. A nossa comunicação com Deus na oração nos torna melhores, nos converte, né? Um ditado que eu aprendi no Carmelo com o Frei Otávio Lopes era assim: um santo que não reza se torna pecador, um pecador que reza se torna santo. Então, o demônio faz de tudo para tirar o nosso celular que se comunica com Deus. Bom, possessão diabólica. Nós temos aqui muita gente com medo disso e perguntam de casos que tenham acontecido. Bom, aqui o livro do Padre Amorth, que eu acho que tem que ser uma pessoa meio preparada para ler esse livro, porque ele é bastante forte, tem muitos casos que ele trabalhou em relação a possessões demoníacas e causas dessas possessões que o demônio fez. Até existe um fato interessante, que os demônios foram obrigados por 2 padres dominicanos a fazerem um hino para a Imaculada Conceição. E é lindíssimo esse hino. Quem sabe mais adiante a gente possa apresentar isso para vocês. O demônio domina o corpo da pessoa na possessão diabólica. Presença permanente do demônio. Temos 2 sujeitos, o demônio e a pessoa, sendo que um deles é o demônio assumindo outra personalidade. Então, a pessoa que está possessa, ela pode não estar em pecado mortal. Temos casos, por exemplo, de possessão de São João Calabria, que ele lutou muito contra essas possessões demoníacas, né? E outros santos que tiveram possessão e estavam em estado de graça. Tudo isso faz parte do mistério da divina providência, né? Que eu falei para vocês que Deus do mal colhe o bem e que o demônio, sempre na ação dele, ele dá um tiro no pé, desde que nós não caiamos nas suas tentações. Porque se eu caio na tentação, realmente o demônio está ganhando terreno. O demônio na possessão diabólica pega o lugar da alma e controla o corpo totalmente. É quase como uma doença psíquica, por isso que é difícil, é muito difícil da gente detectar quando é possessão ou quando é uma doença psíquica, né? Ele imprime seus traços na hora da pessoa, na boca da pessoa e no rosto, tá? O Padre Amorth dizia que os olhos do possesso é um olhar perdido. Interessante isso, né? Um olhar perdido. É uma das características da pessoa que está possuída pelo demônio. O rosto também fica diferente, claro, porque nós somos expressão daquilo que estamos sentindo na alma, né? Se tu tá cheio de raiva, o demônio só pode ter raiva, só pode ter ódio, vingança. Então, toda a expressão corporal da pessoa, facial e dos olhos, ela vem como consequência desse mal que está presente nela. Existe a cólera e o desprezo, a ironia, né? Sempre também em relação às pessoas que estão no lado do possesso, como também em relação ao sacerdote. Ele faz também muito assim a parodia, faz comparações erradas com o mistério da encarnação do Verbo.
e sempre trata muito mal a Virgem Santíssima. Então, por exemplo, tem uma moça aí que está com a possessão, que ela não sabe nada sobre o mistério da encarnação do Verbo, sobre Nossa Senhora, nada. E de repente, ali, o demônio começa a falar mal da Santíssima Virgem, fazer paródias sobre Nossa Senhora, sobre o mistério da encarnação. Então essa também é uma grande característica. Aliás, isso aí, o ódio por Nossa Senhora é a grande característica que Satanás tem, né? Isso eu já até comentei com vocês num outro momento, porque ele não quer entender e não quer aceitar que Nossa Senhora tenha ocupado o lugar de Lúcifer, porque ela se tornou, através da obediência dela, a pessoa mais preferida por Deus. Então, os ciúmes, a inveja dele e o terror também que ele sente em relação a Nossa Senhora é muito grande. E isso é muito bom para a gente entender o valor do rosário, né? Porque pelo negativo nós entendemos o que nós temos que fazer. Por exemplo, o demônio odeia água benta, então eu devo ter água benta em casa. O demônio não gosta da medalha de São Bento, devo ter uma medalha de São Bento exorcizada, uma imagem de São Miguel. Tudo que ele não gosta, a gente deve ter nas nossas casas para nos proteger do mal. Volto a dizer que o maior problema dele, do demônio, é a ação ordinária, que é a tentação. Essa tentação nós temos que eliminar ela na raiz. No momento que surge a tentação, nós temos que cortar na hora. E especialmente os gatilhos da tentação. Que é, você começa a sentir que aquele mal está chegando e que você pode consentir em coisas mais graves ainda. Então, isso a gente chama de gatilho, né? Então, corta imediatamente esse gatilho e assume novamente a graça de Deus. Existe o controle despótico de Satanás em relação ao corpo, porque ele usa o corpo do possesso como se fosse o seu. Os fenômenos estranhos que acontecem na possessão não são tão importantes, mas sim o que ele faz com o possesso. Porque, por exemplo, o objetivo dele é levar essa pessoa para o inferno, né? É o castigo eterno, como também as tentações. Então, não é tanto, vamos dizer, essas coisas que a pessoa vira a cabeça, que a pessoa anda que nem uma cobra. Essas coisas externas que às vezes o teatro, vamos dizer, que o demônio faz, que assusta muito quem não tem experiência, sem dúvida alguma, tira a língua para fora, vomita sobre o exorcista, fezes ou correntes ou cabelo ou pregos, né? Tanta coisa que ele pode materializar, mas isso não interessa, isso não é o mais importante. O mais importante é libertarmos essa pessoa desse mal e levarmos ela para a vida da graça. Esse é o nosso objetivo como exorcistas. A possessão não significa o estado de graça. Isso eu já falei para vocês, que pode acontecer que uma pessoa em estado de graça seja possessa. Isso é muito difícil das pessoas entenderem, porque elas acham assim, não, a possessão demoníaca ela é reservada aos pecadores, a um grande bandido. Não, um bandido ou uma pessoa má, né? Ela já vive numa convivência com o demônio não vai fazer isso para ela. O demônio já domina a pessoa pelas ações morais que essa pessoa exerce. Então ele não vai, é difícil de acontecer isso aí, né? Dele tomar conta de uma pessoa que já faz parte do seu grupo, né? Tem uma historinha interessante, né, que não sei se é verídica em relação a algum santo daqueles antigos santos do deserto, e com essa história nós já estamos mais ou menos encerrando o nosso assunto por enquanto. O santo passou por uma cidade onde tinha um demônio velho, já quase aposentado, com as guampas tortas, a orelha caída, com aquele corcunda,
sentado na porta daquela cidade. Lá dentro, prostituição, banditismo, novelas da Globo, cerveja, festa, maconha, pedra, tudo ali dentro daquela cidade. E o santo monge passou lá e ficou olhando, né, aquele velho parado lá. Aí quando ele passou por um mosteiro, ele viu um monte de demônios com réguas, com livros, com aqueles esquadros da engenharia e tal, saindo, entrando para dentro do convento. Aí ele voltou e chegou para aquele diabo velho, que meio que tossia, né? E perguntou para ele, mas por que tu está aqui? E aquele velho, com toda essa cidade que está aí se perdendo, e os novos estão no mosteiro. E aí o demônio disse, não, é que aqui todos já estão convencidos do mal, aqui já fazem parte do nosso grupo. Agora lá no mosteiro é complicado, porque os monges querem rezar e querem viver a virtude, então lá foi destacado uma legião de demônios maiores. Bom, aí vocês podem entender que nós vamos ter sempre uma grande luta, uma grande batalha espiritual contra o mal, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus. Muito bem, continuamos o nosso curso, hoje um pouquinho já, vocês estão vendo, que com algumas coisas mais fortes, né? Nós vamos retornando e voltando e vamos para coisas mais fortes, assim, para que ninguém fique tão impressionado. Grande abraço, divulguem o nosso canal para os vossos amigos, né? Que é muito importante, e que Deus os abençoe cada vez mais.